E aí galera do bem, Marigés Moura aqui com vocês. Pessoal, esse vídeo aqui é porque muita gente perguntando se eu não ia falar sobre o sino do Amazonas. Marigés, o que é sino do Amazonas? Aí eu digo, não, vou esperar um pouquinho, deixa chegar o dia que hoje começa o sino do Amazonas lá em Roma. Se você se interessou por assunto, quer saber o que é que significa isso, continue assistindo esse vídeo, escute até o final, porque aí veja esse vídeo até o final, você vai ver aí, se informar sobre isso, que é muito importante para nós nos informarmos sobre isso daí, principalmente nós católicos, mas serve para todos os cristãos e todos os brasileiros, principalmente os patriotas, que precisam escutar esse vídeo e saber o que é o sino do Amazonas, qual a repercussão que vai ter na nossa vida no Brasil. Se você se interessou pelo assunto, continue assistindo o vídeo, dê um likezinho, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber a notificação de outros vídeos, que assim que eu postar um vídeo você já recebe a informação. Já é inscrito, valeu, vamos divulgando mais e mais. Está no Facebook, curta e compartilhe. Pessoal, o que é o sino do Amazonas? O que é o sínodo? O que é isso daí? Sino já teve vários outros sinos na igreja, teve o sino da família, teve o sínodo da Bíblia. Sínodo é quando a igreja vê algumas mudanças na sociedade, então a igreja se reúne com seus bispos e reúne com a cúpula da igreja para discutir qual vai ser a posição da igreja em relação a determinados assuntos. Então, eles pediram, algumas pessoas, alguns membros da igreja pediram para falar sobre isso daí e foram ao Papa, o Papa autorizou. O Papa não deu nenhuma posição ainda em relação ao que vai ser discutido no sínodo. Ele vai apenas autorizou ter sínodo, vai ter a discussão e depois vai ser tirado as conclusões, vai para o Papa e aí ele homologa ou não, dependendo do que seja. Então, todas as falácias dizendo que o Papa autorizou já isso, autorizou aquilo, não, isso é conversa. E partindo particularmente agora para o sínodo do Amazonas. O que é isso? Eles vão se reunir em Roma, vão discutir vários assuntos. Como o meio ambiente está sendo muito usado para manipulação ideológica, os esquerdistas, os globalistas usados aí, porque quem não é a favor do meio ambiente? E a questão agora do ecossocialismo, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre ecossocialismo, não vou fazer agora porque vai ficar muito grande. Então essa pauta aí está sendo usada como os globalistas e infiltrada dentro da igreja. A igreja católica está muito infiltrada de comunistas travestidos de padres, que na verdade são verdadeiros comunistas dentro da igreja, que tem verdadeiros tentáculos do Satanás dentro da igreja católica, entre eles a teologia da libertação e muitos membros da CNBB, que reforçando, CNBB não é voz oficial da igreja. Então, quando o CNBB disser isso, não quer dizer que é voz oficial da igreja não, tá certo? A voz oficial da igreja são as nunciaturas e tem os nunciados, que aqui, tudo bem, são verdadeiros embaixadores da igreja aqui. Voltando para o sino do Amazonas. Olha, uma das pautas é o ecologismo, a questão dos índios, integrar os índios, e ele na verdade não quer nem a questão da integração dos índios. Eles querem que nós, como igreja, respeitemos a religiosidade dos índios, tudo aquilo dali, porque nós sabemos desde criança que os índios são panteístas, eles adoram a natureza, tem a mãe terra, o Tupã, o sol, a lua, tudo isso daí são deuses. Então, o sino do Amazonas quer que nós usemos isso daí, não a gente fazer como lá no começo, ver os jesuítas que vieram, a Padre Anchieta vieram evangelizar os índios. Não, o projeto é colocar esses princípios da religiosidade dentro da igreja, quer dizer, transformar a igreja num verdadeiro panteísmo, culto do panteísmo dentro da igreja, que não pode acontecer. Isso é totalmente apóstata, isso é totalmente contra os princípios doutrinários da igreja de Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. Outras coisas vai ser discutido lá. O celibato, para e casar, mulher poder ser ordenada. Outra coisa, a questão de ideologia de gênero, as várias formas de casamento entre eles, os casamentos com a pessoa do mesmo sexo. Aí, mas tudo isso é conversa, Marigés, é mentira. Veja os documentos. Eu vou deixar os links aqui de alguns vídeos para vocês reforçarem mais sobre isso. O vídeo do Bernardo Kiss falando sobre o sino do Amazonas, do padre Rodrigo Maria, do professor Hermes Neri, que é um professor da PUC de bioética. Então vocês vão vendo aqui esse vídeo, vai aprofundando mais. Então isso daí, exatamente o que eles querem fazer no sino do Amazonas. Isso daí vai acabar com a guerra da igreja, vai criar outra igreja, a igreja globalista, que eles querem que esses pares que estão aí, entre eles, que é o coordenador, o Dom Cláudio Umes, que na verdade é um petista de carteirinha e declarado mesmo, que na verdade hoje eles querem ser globalistas, eles estão defendendo o globalismo
globalismo, uma grande religião universal, com um governo só, tudo isso daí, e colocar o Brasil como subalterno à grande nação global. Então, pessoal, o Sino da Amazônia é uma verdadeira aberração. Cuidado, se informe mais sobre isso daí e vai ter outras coisas, outras notícias sobre isso daí. Vai falar também, eles dizem que não, mas com certeza o cinturão do AAA, vocês já ouviram falar. O que é isso daí, o cinturão do AAA? É uma área lá na Amazônia que vai de Colômbia, Venezuela, Amazônia e passa daí. É uma área de preservação ambiental. AAA por quê? Vai do Andes, passa pela Amazônia e vai até o Atlântico. Essa área não pode ser mexida. Essa área vai ter que ser preservação, tanto a fauna, a flora, os índios vai ter que ter autonomia disso daí. Isso daí, na verdade, é a antessala, é um pródromo de uma verdadeira internacionalização da Amazônia. Então isso daí diz que não vão falar, mas já tem o que fundou, começou a falar isso daí lá da Colômbia, o colombiano está lá presente, esteve no Vaticano conversando inclusive com o Papa. Então isso daí, pessoal, não podemos admitir. Não podemos admitir nada. Como católicos não podemos admitir isso, como patriotas que não podemos admitir que nosso país perda a soberania. O Vaticano não tem nada que se colocar isso, ele tem que se posicionar em relação a isso, porque não podemos permitir que venha fazer alguma coisa em relação à Amazônia, que a Amazônia é nossa, é do Brasil. Então, pessoal, é basicamente isso, Sino da Amazônia. Aprofundem mais aqui nesses vídeos e vamos aí ficar vendo a notícia que começa hoje, mas terão, acredito que até o dia 27, terão muitas outras notícias aí, notícias polêmicas que nós como católicos, temos que estar atentos e como patriotas, como cristãos, como brasileiros, temos que estar atentos a esse negócio dessa falácia aí de que a Amazônia é universal, a Amazônia é de todo mundo. Não, a Amazônia é do Brasil, quem deve cuidar é o Brasil. Se quiser ajudar, tudo bem, mas não venha querer interferir na nossa soberania, tá certo? Então, pessoal, é mais ou menos isso daí do Sino do Amazonas, para você saber o que é. Cuidado aí com seu padre, estiver falando alguma coisa aí, intervenha. Se ele usar a missa, a homilia, para falar de política, Sino do Amazonas, querer defender essas coisas aí, interrompa porque você está fazendo a favor de Cristo, não é? Ele não pode usar isso daí não, tá certo? A igreja é feita para evangelizar. Pois, pessoal, estamos junto aí. Você gostou do vídeo? Vai curtindo, vai dando like aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até mais, galerinha do bem.